arrependimento segundo os olhos da psicologia? O que ele impacta na vida do ser humano? Quais são os efeitos que ele causa? E logo após a fala da Maeli, nós iremos fazer uma aplicação daquilo que nós entendemos e conhecemos da psicologia do arrependimento para aquilo que aconteceu de forma subsequente na vida do rei Davi. Arrependimento. Quando a gente fala em arrependimento ou pensa em arrependimento, geralmente a gente pensa em arrependimento mais por uma perspectiva religiosa, né? A gente pensa logo nas coisas religiosas, na espiritualidade. Bem, mas nesses poucos minutos que eu vou estar com vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento à luz da ciência. E sim, a ciência tem muita coisa documentada sobre arrependimento e não é recente, não. Já são estudos antigos, consolidados e que têm muitos resultados interessantes. Mas vou começar com uma pergunta. Qual é o teu maior arrependimento da vida até agora? Quando eu falei, qual foi a primeira coisa que veio na tua mente? Bem, e esse é da vida, né? Eu vou pedir agora para você me dizer não, mas você pensar é melhor, né? Só pensar. Nos últimos meses, qual foi o teu principal arrependimento? Ou seja, de forma mais recente, qual foi o teu principal arrependimento? Ainda agora eu perguntei qual é o teu arrependimento da vida. E nos últimos meses, ou mais recentemente, de alguns meses para cá, qual foi o teu arrependimento recente? Pensa nisso aí, porque eu vou falar algumas coisas para tentar explicar para vocês, tentar explicar de uma forma mais suave, tecnicamente, o que é arrependimento pela ciência. E arrependimento é uma emoção. É a segunda emoção mais intensa que nos afeta. A primeira é o amor. A segunda, a tendência era a gente pensar assim, raiva, né? Mas não. O arrependimento é a segunda mais intensa, documentada pela ciência, através de testes científicos, como a segunda mais intensa que afeta diretamente o teu comportamento e o meu comportamento. Então, é uma emoção negativa, aversiva. O arrependimento geralmente causa aversão. Mas eu gostaria de destacar um ponto que é um ponto importantíssimo para a gente compreender cientificamente o que é arrependimento. O arrependimento, me acompanhem aqui, é quando você toma uma decisão e depois de tomar uma decisão, isso te traz um resultado e quando você olha para o resultado, você diz assim, nossa, foi muito ruim isso aqui. Ou seja, é a avaliação que você faz em relação às consequências de algo que vem em detrimento de uma decisão que você tomou. Nossa, eu tomei a decisão de pegar aquele caminho para ir trabalhar. E esta decisão me fez encontrar ali um outro carro que parou na minha frente e eu colidi com ele. Como eu me arrependi de ter pegado esse atalho? Foi uma avaliação que eu fiz de uma decisão que eu tomei. E aí eu vou trazer um ponto, que esse ponto, inclusive, ele vai ser chave para a reflexão desta tarde e noite, que é, e aí o que pesa mais? A consequência, o medo da consequência, ou o ato em si, o mal que você pode causar à pessoa? Enfim, qual é o motivador? E aí eu vou dizer para você, sabe qual é o motivador? Quem você é. Teu sistema de crenças, tua moralidade, tua espiritualidade. Tem gente que vai se arrepender, não do ato em si, mas por causa do medo das consequências. Então, ele não quer nem saber se o mal que ele causou. Ele só tem medo de ser preso. Só tem medo de ser pego. Ainda assim é arrependimento. É uma avaliação da pessoa. Portanto, quem você é vai dizer muito sobre os motivadores que te levam ao arrependimento. E quem você é um conjunto de fatores muito complexos, que inclusive nós já vimos alguns aqui.
E o arrependimento tem 2 componentes psicológicos poderosos. O primeiro dele é o estado afetivo negativo. E existem muitas emoções envolvidas na emoção arrependimento, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E o segundo é o pensamento contrafactual. O que é o pensamento contrafactual? Eu ia dizer contraceptivo. Mas esquece contraceptivo. É o contrafactual. O que é o contrafactual? Esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele é muito famoso na ciência, na psicologia. É muito estudado. É uma representação que você faz das coisas que aconteceram no passado. É o e se. O e se persegue a vida da gente, né? As coisas aconteceram, você avaliou como negativas, e aí você fica se perguntando, puxa vida, e se? E se eu tivesse decidido ir por outro caminho? E se eu tivesse feito uma escolha diferente? E se eu tivesse economizado? E se eu tivesse feito um regimezinho? E se eu tivesse cumprido ali a minha rotina de exercícios? E se eu tivesse ido ao médico mais cedo? E se eu tivesse feito o meu culto todos os dias com a minha família? Só que aí, e aí um ponto bastante interessante, ele vai surtir efeito sobre o teu comportamento no futuro, mas as consequências estão ali. Então, esses 2 fatores são componentes fortíssimos do arrependimento. O arrependimento, ele pode ser retrospectivo, que é quando você pensa em algo que você já fez, mas também pode ser algo antecipatório. Sim, tem gente que se arrepende de coisas que ainda nem aconteceram, mas que sabe que podem acontecer. E esse tipo de pessoas, quando eu leio esse tipo de análise científica, eu me reporto logo ao arrependimento traço. O que é arrependimento traço? Arrependimento traço é o arrependimento que vem associado a um traço de personalidade. Tem pessoas que têm uma propensão a desenvolver comportamentos relacionados ao arrependimento por traço de personalidade. E esse traço, um dos que é mais prevalente associado a isso, é o perfeccionismo. Tem gente que acha que ser perfeccionista é qualidade. Mas assim como todas as outros traços de personalidade, o perfeccionismo, ele tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Vou dizer 2 rapidinho aqui, que é uma crítica exagerada a si mesmo e uma necessidade de controle exagerado a todos os seus comportamentos. Tudo que é exagerado e foge do equilíbrio pode causar adoecimento e problema. Então, esses são 2 pontos relacionados ao arrependimento traço. Um outro aspecto importante de mencionar também em relação ao arrependimento é que existem 2 variantes, vamos chamar assim. O que é isso? A primeira dela é que você pode ter um arrependimento, e aí presta bem atenção nisso, funcional. Eu vou chamar aqui de arrependimento funcional o arrependimento saudável, que é quando você avalia que a coisa foi ruim por uma decisão que você tomou, e aquilo serve como motivador para você melhorar seu comportamento para que isso não aconteça novamente. E esse é um arrependimento cientificamente denominado como funcional. Mas existe um outro arrependimento que é o contrário deste, que é disfuncional. E aí este sim é um problemão. Por quê? Ele está associado ao pensamento perseverativo negativo. Que é isso? É a forma como você lida com o pensamento em relação aos teus problemas. Quando você não consegue parar de pensar no problema, ou seja, um pensamento repetitivo. Quando esse pensamento ele é intrusivo, você está fazendo as coisas do teu dia a dia e aquilo fica te perseguindo, entrando na tua cabeça mesmo sem você controlar, mesmo sem você querer, ou mesmo quando você se esforça para evitar que aquele pensamento tome a sua mente, ele está lá, martelando a sua mente. E o terceiro, que é a consequência desse segundo, que é porque você acaba não conseguindo controlar a presença deste pensamento negativo na sua mente.
E aí é disfuncional porque as consequências para o comportamento são drásticas. Podem derivar a adoecimentos diversos, né? Bem, já estou quase terminando e vou mencionar mais 3 características importantes do arrependimento. Existe uma teoria que diz assim, que o nome dela é Teoria da Regulação do Comportamento. O que essa teoria diz? Ela diz que nós não sabemos, não aguentamos, nós não suportamos as emoções que causam, as emoções que derivam do arrependimento. A gente tem aversão ao arrependimento. A gente não suporta as emoções que isso causa em nós. Então, a gente sempre vai lutar para melhorar o comportamento para que esse arrependimento não aconteça novamente. Então, é algo que meio que automático do cérebro humano. Eu não consigo lidar bem com as emoções que esse arrependimento me causa. E isso é um motor para eu monitorar e regular meu comportamento para que isso não aconteça de novo e eu não passe por isso de novo. É um mecanismo de proteção automática de um cérebro em funcionamento normal. E aí a gente volta ali, complementa ali a ideia do arrependimento funcional. Existem também duas outras derivações do arrependimento, que é o arrependimento por ações e arrependimento por inações. O que é isso, Maeli? Arrependimento por ações é quando você se arrepende de algo que você fez, certo? Agora, arrependimento por inações é quando você se arrepende de algo que você não fez. E, às vezes, o arrependimento por algo que você não fez te causa ainda mais emoções negativas do que o arrependimento por algo que você fez. Existem estudos muitos sobre isso, inclusive comparando jovens e idosos. Os jovens, o que vocês acham? Eles tendem a ter arrependimento por ações ou por inações? Pelas características dos jovens, a gente já presume que é por ações. E os idosos, estudos indicam fortemente que a prevalência do arrependimento, do tipo de arrependimento em idosos, é por inações. Eles chegam a um momento da vida em que eles olham para trás e pensam, puxa vida, quantas chances eu perdi. Puxa vida, eu poderia ter feito isso, aquilo outro, e não posso mais fazer. E agora não tem mais como voltar atrás. Eu estou finalizando a minha vida e perdi essas oportunidades. Os jovens, por outro lado, por terem a expectativa de uma vida longa pela frente, não fazem ou têm uma limitação maior para fazer esse tipo de reflexão. E aí eu vou fechar com essas 2 últimas características, que são o arrependimento quente e o arrependimento melancólico. Por tudo que eu falei, e eu apenas pincelei algumas informações, vocês podem ver que, cientificamente, o arrependimento está bem mapeado. E tem muitos estudos bem desenvolvidos sobre isso. Então, a nossa perspectiva sobre arrependimento, enquanto sociedade, vai muito além apenas da perspectiva espiritual. E elas se complementam. E é a partir disso que eu vou finalizar. O que é o arrependimento quente? O arrependimento quente é aquele arrependimento que te causa bastante irritação. Estou chateado comigo porque eu fiz isso. E isso me causou, e essa minha decisão me trouxe essa consequência, e eu estou muito chateado com isso. Por isso o termo quente. Você fica bravo, chateado, irritado com aquela decisão que você tomou. O arrependimento melancólico está muito associado ao pensamento contrafactual, que é aquele pensamento do e se. E aí, esse arrependimento melancólico, ele vai te levar a uma postura mais de tristeza, mais depressiva, mais introspectiva, onde você vai buscar momentos mais isolados de reflexão,
para pensar sobre aquilo. E isso, em aspectos variados, pode ser positivo, para te fazer refletir sobre o que aconteceu, mudar de estratégias, mudar posicionamentos e ir em busca de atitudes melhores. Bem, a partir do que foi falado, vamos ver agora como isso pode ser aplicado à história de Davi.